Porque uma publicação, digamos, encostada, como o António referiu, ao ideário anarquista? Bom, duas ou três rápidas explicações sumárias e superficiais. Uma tem a ver com algum comodismo, se quiser, intelectual, talvez. Em 68, 69, 70, naqueles anos, no meio parisiense dos exilados, e eram muitos, e portugueses e outros, no meio estudantil, no meio intelectual, eram profusas as interpretações, linhas, tendências, opções de natureza política, não é? Isso dava muito trabalho e eu, ao fim de 1 ou 2 anos de experimentação, no seio da qual a minha participação num grupo que havia, que já fazia uma revista em Paris antes de mim, e que se chamava Cadernos de Circunstância, esse grupo era um grupo do género daqueles que depois foram fazendo esta revista. Ou seja, um conjunto de pessoas não regimentadas, encontrávamos nas casas particulares de nós próprios, estávamos de acordo para discutir e realizar uma coisa de mais ou menos curto prazo, e comprometendo apenas nós, e fazíamos-lo. E, portanto, digamos que eu aproveitei um bocadinho essa aprendizagem que tinha tido já nessa altura e onde, de resto, fiz algumas das grandes amizades da minha vida que ainda hoje perduram. Agora, aspectos políticos, aspectos ideológicos, aspectos relacionais também. Tive a oportunidade de conhecer alguns velhotes, e algumas também, e outros não tão velhos quanto isso, mas do velho anarquismo, do anarquismo que tinha conhecido a Revolução em Espanha, a Revolução na Rússia e na Bulgária, a Primeira Guerra Mundial, refratários dessa altura. Isso, Paris era um caldeirão, e conhecer pessoalmente e fazer relações, almoçar com as pessoas, foi certamente muito importante, porque descobri que havia ali um meio, uma transmissão direta, pessoal, de experiência, muito fraternal, que ultrapassava frequentemente as divisões de opinião. Então, julgo que a terceira componente é, digamos, um pouco de ordem estética. Estava-se na altura num certo apogeu, creio eu, da chanson francesa, e aquelas personalidades que ainda hoje são muito bem conhecidas, um Léo Ferré, um Jacques Brel, etc. O Brassens, por exemplo, tinha sido funcionário da Federação Anarquista, ali a colar etiquetas, a fazer expedição do jornal, funcionário ganhando umas massas e tal, na livraria. Eu já não o conheci nessa época, mas estas coisas transmitem-se muito. E, por exemplo, ouvir ao vivo ou em disco essas canções onde um Ferré dizia "Cette parole de prophète que je revendique et vous souhaite", que eu assumo e que a vocês desejaria, gostaria que também vos fosse interessante ou útil. Julgo que esta era uma postura que também nos percutia, a mim e a muitos outros, certamente, da minha geração. Pronto, e assim começámos a fazer um pequeno grupo, meia dúzia de pessoas, em França e em Portugal, porque começava assim, e julgo que a primeira fase da revista, que vai durar até 78, 79, é uma fase muito militante. Se lerem os textos publicados e os panfletos que também publicávamos e os desdobráveis e essas coisas, muito revolucionária em palavras, eram um pouco aquelas ideias autogestionárias, evidentemente que nos entusiasmámos com a efervescência social e política que acontecia em Portugal, não é? Alguns de nós lembrávamos alguns aspectos do maio de 68, na participação, pessoas que eram geralmente retraídas, passavam a movimentar-se de uma maneira franca, em conjunto com
colegas de trabalho, vizinhos de habitação, etc. E isso realmente, na altura, entusiasmava-nos e achávamos que poderia haver uma chance, digamos, de não ser apenas uma mudança de regime político, de trocar um pessoal político por outro pessoal político e tal. Portanto, julgo que a revista tem essa primeira fase, mas onde, em relação, digamos, à extrema-esquerda, onde julgo que nos deveríamos situar, já tínhamos algumas diferenças e algumas que creio que a revista singularmente já defendia, digamos assim. Lembro, sobretudo, do feminismo, que era uma questão que dividia o próprio velho anarquismo tradicional. Lembro-me do ecologismo, que também estava a nascer, e dividia também em França. Eu, enfim, passei um pouco por alguns grupos franceses anarquistas e havia prós e havia contras, não é? Havia quem defendesse e quem fosse reativo mesmo. Menos duvidosa era a questão da luta contra as guerras, porque o anarquismo tinha uma velhíssima componente antimilitarista, anti-guerra, anti-guerrista, antimilitarista, mas já o pacifismo, que era, digamos assim, a versão para onde nós nos inclinávamos, já não era tão unânime. E se houve, por exemplo, uma revista nos anos 60 muito interessante que se chamava Anarchisme et non-violence, feita por franceses, belgas, etc., a maior parte dos libertários desses países não andava muito nessas águas. Ora bem, julgo que também o grupo que se constituiu, depois aqui em Portugal, que se alargou um pouco, éramos, sei lá, 10, 15 pessoas, esse grupo procurava pensar pela sua cabeça. Fizemos os esforços possíveis na altura para criar uma rede, como agora se diz, de grupos anarquistas. Criámos uma federação anarquista da região portuguesa, para não chamar Portugal, que nos incomodava a nossa reação antinacionalista. Isso acabou por sussurrar, não por nós, mas porque não encontrávamos grande correspondência. E, portanto, nós estávamos atentos àquilo que nos parecia que era possível fazer. E realmente creio que aí por 78, 79 consideramos que está encerrada, está esgotada a fase mais política, mais interventiva na conjuntura política e vamos fazer outras coisas. Entretanto, tínhamos criado realmente e alargado um bocado um grupo. O grupo, tínhamos já alguns números interessantes publicados da revista e é nessa altura que aparece o António Franco, é logo a seguir que aparece o Miguel Serras Pereira e um pouco depois o Vasco Rosa, e creio que essas são pessoas decisivas da fase seguinte. Portanto, os anos 80 até ao princípio dos anos 90, a revista melhora claramente na qualidade dos seus textos, os textos passam a ser assinados individualmente, frequentemente são objeto, enfim, de discussão prévia, mas já não são textos coletivos. E os temas, se percorrermos a coleção da revista, alargam-se muito. Números dedicados a questões como a educação, a economia, muitos textos de história e sempre, isso desde o princípio, uma componente literária, como era de resto hábito nos velhos jornais anarquistas e operários. A secção de conto, de poesia, etc., fazia parte.